Muito bem, a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, igreja? Uma palavra maravilhosa, uma palavra que vem de encontro a que muitas pessoas que estão aqui hoje vieram buscar do Senhor. Uma palavra que Deus me deu, essa palavra, e que o interessante, a mulher cananeia. A mulher cananeia, se você pegar o povo cananeu, quando Moisés morre, e aí Josué assume o lugar de líder do povo de Israel para tomar a terra prometida, e existia lá naquele lugar, na terra prometida, um povo cananeu e um povo filisteu. E eles tiveram que, para poder tomar posse da terra, tiveram que lutar, tiveram que enfrentar os cananeus. E essa mulher era uma mulher cananeia, ela era descendente daquele povo. Certamente que ela não cria em Deus, ela não acreditava em Deus, ela não tinha Deus como seu Senhor. Eles adoravam outros deuses, eles adoravam deuses que estavam totalmente fora daquele que era o grande Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que deu o seu Filho único, Jesus, para nos salvar. E o mais interessante é que sempre, até hoje, existe esta guerra entre Israel e a Palestina é também descendente desse povo cananeu. Então, os cananeus, eles haviam ali uma rixa, havia ali uma diferenciação, porque o povo judeu era um povo que era um povo escolhido do Senhor. O povo judeu é um povo que Deus escolheu como seu povo. E nós não sabemos ainda, porque o Senhor Jesus, e nós temos aqui algumas passagens da Bíblia que diz que ainda que o povo não o reconheceu, ainda que o povo até hoje não o reconhece, que o tem como um profeta, que o tem como um sábio, mas não o tem como Filho de Deus, o Salvador, como o Messias. Mas ainda assim, o amor de Deus por Israel é tão grande, que Jesus disse que naquele último dia Israel será salva. E diz mais ainda que nós devemos orar por Israel, porque Israel é a terra prometida de Deus, é a terra amada e querida de Deus. E isso é com Deus, não é conosco. E Jesus, quando ele sai lá do trono da glória dele, quando ele sai lá dos céus, que ele estava lá diante de Deus, quando ele sai lá, ele deixa tudo, e a Bíblia diz, sendo rico, se fez pobre, ele vem para viver no nosso meio, para ser sacrificado com morte de cruz, e derramar o seu sangue por mim e por você. Ele vem para quebrar isso, porque ali essa mulher, ela era gentil, ela era pessoa que não fazia parte do povo judeu. Certamente a salvação não era para ela, certamente a salvação não era para mim e nem para você, certamente a salvação não era para o mundo inteiro, mas só para o povo judeu. Os judeus até hoje esperam um Messias que não vai chegar para eles.
Esse Messias que os judeus esperam é um Messias que viria num cavalo de ouro, que viria todo com vestimenta de ouro, que viria como um rei. O nosso rei não, o nosso rei veio com humildade, veio com simplicidade, veio verdadeiramente como um cordeiro santo. E a Bíblia diz também lá em Isaías que ele carregou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e fala mais ainda que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi verdadeiramente destruído, pisaram nele, enfiaram lança nele, cravaram uma coroa de espinho nele, rei dos judeus, humilharam, zombaram, cuspiram nele, fizeram e aconteceram com Jesus. Em todo o tempo, os judeus, os romanos, mataram Jesus, mas não acreditavam, não tinham nenhum relacionamento entre filho de Deus e criatura, não quiseram esse relacionamento. Os judeus, de certa forma, eles creem em Deus, são homens e mulheres que, se você for lá em Israel, e mesmo aqui no nosso convívio, alguns que vêm aqui para o Brasil, eles acreditam em Deus, eles oram a Deus, eles buscam Deus, mas eles não creem em Jesus. Mas essa mulher, de alguma forma, era uma mulher que ela não fazia parte da salvação. E quando Jesus fala para ela que eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o mais interessante é que ela já havia ouvido falar de Jesus. Essa mulher, ela já havia ouvido falar de Jesus, dos milagres que ele estava fazendo, das maravilhas, porque Jesus, ele já havia saído para tomar posse do seu ministério com 30 anos de idade, e ali Jesus sai para tomar realmente o reino, para tomar à força o reino do Pai e o reino dele, e para fazer com que nós, verdadeiramente hoje eu e você, nós fazemos parte desse reino, do reino de Deus. E Jesus sai para começar a pregar o Evangelho, a pregar a salvação para todos. Jesus vai, rasga esse véu de diferenciação, esse véu que havia ali, antes dele ser rasgado, ali só o judeu era importante, só o judeu era filho de Deus, nós não éramos. Os gentios de toda Israel, de todo o mundo, não eram. Mas aí Jesus vem, não, a salvação é para todos. A salvação é para o preto, é para o branco, é para o amarelo, é para o gordo, é para o magro, é para o pobre, é para o rico. Jesus vem quebrando tudo isso, quebrando as diferenciações, quebrando todos as sujeiras que haviam na religião. Jesus veio quebrando, para ser mais exato, para quebrar toda a sujeira, a podridão que havia nas religiões. E Jesus veio verdadeiramente para quebrar isso, para mostrar que o homem não é dependente de religião, para mostrar que o homem não é dependente de idolatria, de crer nisso, de crer naquilo, de crer em outras coisas a não ser em Deus, que é digno de toda honra, toda glória, toda majestade, toda adoração. Nele nós temos que crer. E Jesus sai com 30 anos, como eu havia dito, e sai para pregar o ministério dele, e vai Jesus, e ele ressuscita a jovem, a filha de Jairo, e Jesus ressuscita Lázaro, e Jesus vem e cura o paralítico, Jesus cura o cego, Jesus faz aquele que é surdo verdadeiramente ouvir, Jesus faz maravilhas, transforma, multiplica pão, multiplica vinho, multiplica os peixes. Quer dizer, Jesus vem e toma em suas mãos todo o poder que Deus dá para ele, que ele tinha lá nos céus. Ele vem para cá para mostrar que ele é o Filho de Deus, e para provar para nós que nós dependemos de Jesus, e para provar que nós precisamos desse Jesus, e para provar que ele não faz acepção de pessoas, e para mostrar para mim e para você
conforme nessa palavra da mulher cananeia, que não há diferenciação entre eu, entre você, entre ninguém, e que nós somos iguais diante de Deus, e que Ele tem por mim e por você um amor incondicional, e que esse amor incondicional nos livra de todo o mal, e que esse amor incondicional nos dá liberdade, nos dá força para nós podermos enfrentar os nossos problemas, no nome de Jesus. É assim que Ele faz. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o mais interessante, queridos, que essa mulher, ela clama, quando aqui fala clama, ela grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque certamente Jesus andava, quando Jesus passava ali, pessoas o seguiam, porque a Bíblia nos diz aqui que Jesus andava, caminhava, e onde quer que ele caminhava, ele já caminhava e as pessoas iam sendo curadas, as pessoas já iam sendo libertas, ele já expulsava demônio, ele curava o coxo, ele curava o paralítico, o cego, aqueles que tinham fé, ele curava, aqueles que tinham fé, ele libertava, aqueles que tinham fé, ele verdadeiramente restaurava. Esse Jesus maravilhoso, que lá nesse passado, há mais de 2000 anos, fazia tudo isso, Ele continua fazendo. Então você não saiu da sua casa hoje à toa, você não saiu da sua casa aqui, porque você veio aqui, você já ouviu um louvor maravilhoso, você já sentiu a presença de Deus, você agora está ouvindo a palavra, e esse Jesus já está aqui, operando maravilhas, Ele vai continuar, através dessa palavra, presta atenção, e eu vou chegar lá. E aí, ela clama a Jesus, grita para Ele, mas ele não lhe respondeu nada. Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu nada para essa mulher. E aí, se você analisar aqui, dá a impressão que, conforme a Bíblia nos mostra aqui, o que dá a impressão é que Jesus estava testando aquela mulher. E ele realmente estava fazendo um teste de fé. Quando ele silencia, que ela fala com ele, Jesus, ela grita com ele, e os discípulos que estavam com ele, já estavam, usando um português chulo, estavam de saco cheio com ela. Ah, mestre, despeça ela, fica gritando atrás do Senhor, atrás de nós, despeça ela. Os discípulos dela falando para Jesus mandar ela embora. Olha só, homens que andavam com Jesus, homens de Deus, homens que estavam ali, muitas vezes ali, saboreando um pedaço do reino ali, porque eles estavam com o Filho de Deus, eram privilegiados e são privilegiados, mas homens como eu e como você, homens como eu e como você, quando aqui eles falam isso para Jesus, porque eles eram judeus, se você fizer um estudo teológico, houve uma acepção da parte dos discípulos, quando ele fala, mestre, despeça ela, mas ali, eles não entenderam que quando Jesus se coloca de silêncio e não responde nada, aquele silêncio de Jesus era um silêncio para trabalhar a fé daquela mulher. E Jesus, muitas vezes, olha só gente, Jesus muitas vezes, Ele se silencia em relação ao seu problema. Às vezes nós passamos por problemas familiares, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas que só o Senhor, pela misericórdia, problemas muitas vezes de um trabalho que você está querendo que a porta não se abre, problemas muitas vezes do teu filho que está fora da igreja, um problema muitas vezes matrimonial, que muitas vezes o diabo entrou, porque o diabo não quer ninguém casado, o diabo não quer ninguém feliz, o diabo não quer ninguém que os filhos sejam felizes, o diabo não quer que a família seja feliz. Mas eu quero falar uma coisa, se o Senhor Deus dá prioridade à família, se a primeira coisa que Ele fez foi a família, quando Ele criou todas as coisas, e aí Ele cria o homem, e olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem viva só, falhei uma ajudadora. E aí, onde eu quero chegar, que esse Jesus maravilhoso, Ele não faz acepção de pessoas, e Ele trabalha com a nossa fé. E eu volto aqui para a fé novamente. O mais interessante aqui, se você pegar em termos de fé, quantos anos Moisés esperou? Quantos anos Deus ficou em silêncio com Moisés? 40 anos. 40 anos. Moisés é jogado, é tirado, é expulso lá do Egito, e Deus trabalha com ele 40 anos,
para que ele verdadeiramente fosse trabalhado, fosse moldado conforme conforme Deus quis que ele fizesse, conforme Deus quis fazer com ele. E o mais interessante, se você pegar também Abraão esperou, Abraão, o pai de todas as nações, Abraão, aquele que em Gênesis no capítulo 12, Deus disse para ele assim: Abraão, olha as estrelas dos céus, você pode contar? Não, Senhor, eu não posso contar, assim será a sua descendência. E aí Deus fala assim: amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem, abençoarei todos que te abençoarem, bendita será sobre ti toda a família da terra. Então você é bendito, eu sou bendito, nós somos benditos, família da terra, família é bendita do Senhor, amém, queridos? E aí Abraão esperou 17 anos por Isaque. Para Abraão, para a bênção de Abraão, já estava velho. Para a bênção acontecer, o filho da promessa de Abraão, ele esperou 17 anos. Moisés esperou 40. Moisés esperou 40 anos. Para Moisés ser usado por Deus, para Moisés bater no mar, e o mar se abrir, para Moisés bater na rocha, e a rocha dá água, para Moisés pedir para Deus alimento, e Deus vir derramar alimento para o povo, e tantas coisas que Moisés foi usado por Deus, o profeta maior, tantas e tantas coisas que Moisés foi usado por Deus, porque houve um silêncio. E a mesma coisa aqui, nós temos que entregar a nossa vida para Deus e entender que o silêncio de Jesus hoje na tua vida depende dele. O silêncio de Jesus, para Jesus operar na tua vida, depende de você também, da sua fé, da minha fé e da sua fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, queridos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos trabalhar a nossa fé, amém, queridos? A Bíblia diz no Salmo 18 que os caminhos do Senhor são perfeitos. Então aquele que serve a Deus, aquele que confia em Deus, aquele que verdadeiramente tem sua fé colocada, tem sua prova colocada diante de Deus, você pela fé você vai conseguir vencer. E assim foi com essa mulher. Essa mulher estava desesperada. Vocês imaginem você ter uma filha que adora outro Deus, que estava endemoniada porque ela procura Jesus. Tem misericórdia de mim, filho de Davi, a minha filha está endemoniada, e Jesus silencia, e Jesus vira ainda e fala assim: mas a salvação é para os filhos de Israel. Mas em todo tempo, gente, aqui Jesus não está sendo grosso com a mulher, não, gente, porque tem gente que lê aqui a palavra aqui, e pensa que Jesus está sendo grosso. Não é isso que ele está sendo, ele está aqui em todo tempo testando a fé desta mulher. Jesus está testando a fé dessa mulher. E muitas vezes eu quero falar para você que está aqui, você que entrou aqui hoje, muitos de vocês, Jesus testa a nossa fé. E olha só, você precisa firmar a sua fé e confiar que Deus vai verdadeiramente abrir a porta para você, vai verdadeiramente entrar na sua causa e vai mudar o quadro, no nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, e o mais interessante, que a fé dessa mulher, ela fez quebrar ali uma indiferença, porque como eu havia dito ali, os discípulos, pelo povo cananeu, não se dar bem com o povo judeu, os discípulos tiveram ali uma acepção, não Jesus, mas eles: Senhor, manda ela embora que ela está gritando em cima da gente aqui. Mas Jesus não foi para isso que ele foi chamado. E aí Jesus, ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão, ele fala para ela, olha só, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha que fé dela, porque ali Jesus fala para ela assim, ó, não é bom eu pegar o pão dos filhos de Israel, não é bom eu pegar e dar para os cachorrinhos. Chamou ela de cachorrinho, né? E dá, porque era uma coisa assim, uma coisa até meio ofensiva entre eles, entre os povos. E aí ela fala assim: não, Senhor. Ela disse: mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se humilha, gente. Ela ali nesse ponto aqui, há da parte dela um momento de humilhação, um momento de humildade. E eu quero falar uma coisa para muitos de nós aqui,
que nós precisamos sermos humildes. Tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, tem muita gente aí no Evangelho, cantores aí, tops de linha, pessoas aí, tops de linha, que ele se esquece às vezes da humildade, que a humildade é uma coisa tão importante para Deus, e aí a gente vê o cara lá em cima, e de repente ele toma um tombo e cai lá embaixo. A gente vê homens de Deus lá em cima, e aí de repente ele toma um tombo. É a humildade, queridos. Não deixem a soberba, não deixem a soberba, muitas vezes na situação que você está vivendo, não deixem muitas vezes essa soberba, esse orgulho, entrar no teu coração. Não deixem o homem de Deus, a mulher de Deus, e vocês são homens de Deus, e vocês são mulheres de Deus, sejam humildes e mansos, porque os humildes e mansos herdarão o reino de Deus. Então é preciso que nós sejamos humildes. O dinheiro não pode mudar nem a mim, nem a você. A condição financeira, a condição, o status, muitas vezes, de trabalho que você tem, num cargo de chefia onde você trabalha, ou numa empresa que você tem, ou num negócio que você tem, ou não sei, ou às vezes até numa condição que você tem de ter o domínio, de ser superior aonde você muitas vezes convive, você precisa ser humilde, nós precisamos ser humildes. E a humildade é uma das coisas que nós precisamos colocar, precisamos trabalhar na nossa vida. E essa mulher, ela teve uma coisa chamada humildade. E ela dá uma lição ali, ela dá uma resposta super interessante ali para Jesus. Porque ela através da resposta que ela dá para Jesus, e aí Jesus fica sem saída, e ele responde para ela o seguinte: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. A minha fé e a sua fé precisa ser grande. A minha fé e a sua fé precisa ser uma fé verdadeiramente grande naquilo que você está vivendo hoje, naquilo que você está vivendo. A Bíblia diz, conforme eu já falei aqui, é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gente, glória a Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus aí, porque essa palavra que Deus colocou no meu coração, que é preciso que nós verdadeiramente trabalhemos a nossa fé, gente.